Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma, uma pequena aula, um pequeno tópico, né, da nossa disciplina. O tópico que abordaremos agora, ele compõe o último tópico da parte introdutória do processo do trabalho. Então aqui eu encerro aquilo que a gente chama de base do processo do trabalho. A partir dos próximos encontros, nós já vamos analisar o processo à luz das suas fases, né? Inicial, meios de defesa, provas, alegações finais, sentença, recursos e assim por diante. Né? Bom, eu também quero ressaltar com vocês que a minha ideia é a partir da semana que vem, eu não sei, obviamente que aqui hoje é dia 27 de março, né, que eu estou gravando esse vídeo. Então a partir da próxima semana eu tenho a ideia de fazer uma aula pelo Meet do Google. Devo disparar os convites já na segunda-feira para as turmas de processo do trabalho nos seus respectivos horários, né? Então fiquem atentos a isso. Também mas enfim, eu quero falar para vocês que nós vamos ter que testar isso, né, com bastante calma, porque eu não sei como é que funciona a internet no local que eu estou ficando nesse período aí de quarentena, né? Eu tô para fora, e a internet lá ela não é das melhores, mas enfim, a gente vai testando essas situações também. Pessoal, então voltando aqui, o tópico da aula de hoje diz respeito diretamente à questão da intervenção de terceiros, né? Vocês novamente vamos abordar um tema que ele é comum do processo, né? Não é específico do processo do trabalho, e aqui mais ainda que não tem especificamente esse rol devidamente elencado na CLT, de modo que a gente importa para o processo do trabalho justamente as previsões contidas no Código de Processo Civil acerca da intervenção de terceiros. Mas afinal de contas é preciso a gente lembrar um pouquinho o que é a tal da intervenção de terceiros. Bom, a intervenção de terceiros a gente pode caracterizar da seguinte forma: terceiros estranhos à relação processual, e aqui obviamente eu estou falando de quem? De pessoas, de partes, que não compõem o núcleo da ação trabalhista, não atuam nem como autor e não atuam nem como réu da ação trabalhista. Então, terceiros, eles intervêm no processo, ou voluntariamente, um exemplo, assistência, ou provocado, quer dizer, quando uma das partes, o autor ou o réu, provoca a entrada daquele terceiro no processo, chamamento, por exemplo, né? Então, ou seja, em suma, nós temos a intervenção de terceiros na forma pelo qual um terceiro estranho ali, ele originalmente não compõe a ação, ele ingressa na ação voluntariamente, ou seja, por desejo próprio, no caso da assistência, um exemplo, ou quando chamado por uma das partes a ingressar no processo. Tá bem? Bom, como eu falei para vocês, não há no processo do trabalho o rol das formas de intervenção de terceiros no processo do trabalho. Até pouco tempo atrás existia até um certo conflito acerca das formas ou os limites da intervenção de terceiro no processo do trabalho. Mas o que a gente tem observado é que todas as formas de intervenção de terceiro previstas no processo civil, de alguma maneira, elas são possíveis de se elencar no processo do trabalho, de modo que se admite, eu posso dizer isso com tranquilidade a vocês, de que todas as formas de intervenção de terceiros são possíveis e admissíveis ao processo do trabalho. Mas vamos à primeira delas. A primeira delas é a assistência. Bom, assistir, né, no sentido de auxiliar. E auxiliar e assistência se traduz na forma pelo qual um terceiro intervém, e aqui voluntariamente ao processo,
não na condição de parte, na condição de terceiro mesmo, para auxiliar o interessado. Mas interessar por quê? Essa pergunta é a básica da assistência. Interessar porque eu sou credor e tenho interesse, eu sou credor de uma dívida pessoal do autor e tenho interesse que ele ganhe a demanda porque é a única forma que eu tenho de receber. É esse tipo de interesse? E a resposta é negativo. Quando a gente alude a expressão, a palavra interesse, a gente tem que conectá-la imediatamente ao interesse jurídico e não ao interesse meramente econômico. Então, a assistência nada mais é do que a intervenção voluntária de um terceiro ao processo para auxiliar por demonstrar e possuir interesse jurídico na demanda. É muito importante vocês terem isso bem gravado, porque a súmula 82 do TST já configurou que o tipo de interesse admitido a título de assistência é o interesse jurídico e não o interesse meramente econômico. A assistência, como vocês bem sabem, ela tem dois tipos: a assistência simples, que está prevista no artigo 121 do Código de Processo Civil, e a assistência litisconsorcial, que está previsto no artigo 124 do Código de Processo Civil. Vamos a elas. O artigo 121, o assistente simples, também chamado de adesivo, atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitará-se aos mesmos ônus processuais que o assistido. Então o Código de Processo Civil deixou bem claro que, embora não seja parte, ingressa no processo e podendo exercer os mesmos poderes e está sujeito inclusive aos mesmos ônus processuais. Aqui eu preciso lembrar vocês de que ela pode ingressar em qualquer fase, né? E obviamente não repetindo os atos, mas fazendo os atos que ela estava sujeita a partir do seu ingresso ao processo, tá? Então quando a gente fala em assistência simples, tem que lembrar disso. E a assistência litisconsorcial do 124 diz que considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido, né? Quer dizer, quando poderá sofrer os efeitos desfavoráveis dessa decisão, dessa ação. A assistência no processo do trabalho, pessoal, ela é comum, relativamente comum, e principalmente a gente pode identificar ela nas questões envolvendo sindicato. Um exemplo comum é o seguinte: um determinado empregado num dissídio individual contra o empregador pleiteia um determinado reconhecimento de um determinado direito, que se for cujo resultado interferirá diretamente no direito de todos, poderá intervir diretamente no interesse de todos os seus colegas de trabalho, todos os seus pares naquela mesma situação. Então o sindicato da categoria, entendendo que aquilo que possui interesse jurídico nessa ação, intervém, postula o seu ingresso na condição de assistente, demonstrando assim que possui interesse jurídico nessa ação. Então a assistência geralmente ocorre nesse tipo de ação. A segunda forma de intervenção de terceiros é chamada de oposição. A oposição, no sentido de se opor, de se mostrar contra. Está lá no 682 do CPC e diz o seguinte: quando o terceiro ingressa na lide porque entende que o direito que está sendo discutido na ação entre reclamante e reclamado não pertence a nenhum deles, mas pertence no todo ou em parte a ele. Então ele se opõe requerendo a ele, parte ou todo, o direito que está sendo buscado
está sendo discutido naquela ação. Por isso que ele ingressa na verdade se opondo a todos, né? E ela é uma forma de intervenção de terceiros também voluntária, porque ele voluntariamente ingressa naquela ação. Não é muito comum, há de ressaltar que no processo de trabalho não é muito comum, mas eu poderia dar como exemplo para vocês o seguinte caso. Imaginamos que uma empresa, não concordando com as contribuições sindicais ou tendo dúvida a respeito delas, faça uma consignação em pagamento contra um determinado sindicato, o sindicato A. Mas na verdade, o sindicato C entende que ele é o titular daquelas contribuições, porque ele é o efetivo representante daquela categoria. Então ele ingressa no processo, na condição de terceiro, no formato de oposição, para dizer que aquele direito que está sendo discutido entre a empresa e o sindicato não pertence ao sindicato e não pertence à relação deles, mas sim pertence a ele. Então por isso que ele ingressa no processo no formato da oposição. O terceiro é a nomeação à autoria. Nomeação à autoria, com esse nome, com esse título, a gente não encontra mais no novo CPC. Mas, como a doutrina processualista fala, ela encontra, a gente identifica ela em espírito no Código de Processo Civil, nos artigos 338, 339 do Código de Processo Civil. E a questão aqui é muito interessante, que a nomeação à teoria, na verdade, ela é uma correção de rota, uma correção de rumo. Como assim, professor? Bom, na verdade, quando, aí aqui a gente não está mais falando de intervenção voluntária, provocada, quando o réu, o reclamado, chama, na verdade, o efetivo reclamado da ação, né? Por isso que a gente chama de correção de rumo, correção de rota, quer dizer, aquele que é o reclamado entende que não pertence a ele, e que na verdade há uma nomeação à autoria, ele tem que chamar o verdadeiro reclamado a responder àquela ação, né? A nomeação à autoria é uma questão que inclusive está sendo debatida. Dando um exemplo para vocês, de nomeação à autoria, é quando, por exemplo, existe uma determinada ação trabalhista contra um administrador de um imóvel, né? E que na verdade ele é mero detentor da coisa, mas não é o réu. E aí há então de se corrigir o polo passivo para chamar o verdadeiro devedor, o verdadeiro reclamado naquela ação. A nomeação à autoria está sendo levantada inclusive nesse período agora, né, pessoal? Por quê? Existe uma discussão aí no âmbito das entidades representativas dos empregadores. Afinal de contas, nas rescisões que porventura venham a acontecer em virtude do fechamento das lojas, do comércio, imaginamos uma loja que, fechada em razão do decreto municipal, tenha permanecido lá 2 ou 3 ou 4 semanas fechada, e em razão desse fechamento ela se vê obrigada a extinguir os contratos de trabalho. Nesse caso, ela pode invocar aquilo que vocês estudaram em Direito dos Trabalhadores, o factum principis, e chamar o Estado a vir responder pelas parcelas rescisórias e indenizatórias. Então temos aqui um possível caso de nomeação à autoria que está sendo discutido, né? Que está sendo inclusive levantado nos bastidores aí, se a questão econômica se agravar em razão desses decretos no âmbito do executivo municipal, né? Ou até mesmo em alguns estados. Bom, também, pessoal, chegamos à quarta hipótese, que é a hipótese de denunciação à lide. A denunciação à lide está no 125 do novo Código do Processo Civil, e ela, em que pese alguma resistência,
A melhor jurisprudência, vamos dizer assim, tem admitido a denunciação à lide, sobretudo por uma questão de economia processual, por uma questão, até mesmo numa análise mais profunda, em que pese alguns entenderam justamente o contrário, até por uma questão de economia. A denunciação à lide, ela tem a finalidade o quê? De denunciar à lide o denunciado que por ação de regresso, terá que recompor ao reclamado. A doutrina fala da seguinte forma: a denunciação à lide, ela tem por objetivo se liquidar na mesma sentença o direito que, por acaso, o denunciante tenha contra o denunciado. Como é que nós poderíamos fazer um exemplo no processo de trabalho sobre denunciação à lide? Um determinado empregado ajuiza uma ação alegando, com pedidos indenizatórios em decorrência de acidente de trabalho, um dano moral, uma pensão, dano patrimonial e assim por diante, contra o seu empregador. O empregador tem um seguro, né, um seguro qualquer, né, de uma seguradora qualquer aí, justamente para cobrir esse tipo de caso. O que ele faz? Ele tem o direito de regresso, né? Mas ele pode também utilizar-se da denunciação à lide para liquidar tudo na mesma sentença, ou seja, já chama a seguradora ao processo para que, neste caso, se liquide na mesma sentença o direito que ele possui contra a seguradora. E a denunciação à lide, ela tem sido cada vez mais utilizada em ações dessa natureza. Tinha uma orientação jurisprudencial bem antiga, 2005, que dizia que não cabia denunciação à lide no processo de trabalho e tal, mas ela foi inclusive cancelada, o que abriu a porteira, vamos dizer assim, para que ela seja utilizada com bastante assiduidade no processo do trabalho. E por fim, nós temos o chamamento ao processo. O chamamento ao processo nada mais é do que a hipótese de intervenção forçada, não voluntária, está lá no artigo 130 do CPC, que tem por objetivo chamar ao processo todos os possíveis devedores da determinada obrigação comum, a fim de que o título executivo, né, a sentença, apanhe a todos, atinja a todos. O chamamento ao processo, ele está no artigo 130 do Código de Processo Civil, que assim fala: é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, 1. Do afiançado na ação em que o fiador for réu, 2. Dos demais fiadores na ação proposta contra um ou algum deles, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. No processo do trabalho, obviamente, que o formato mais comum é esse que está no artigo 130 do Código de Processo Civil. Então, pessoal, em síntese, preciso lembrar que atualmente todas as formas de intervenção de terceiros, elas são admissíveis ao processo do trabalho, algumas com mais frequência, outras com menos frequência, né? Mas o princípio da subsidiariedade, portanto, admite que se traga ao processo do trabalho todas as hipóteses de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, sobretudo porque a omissão da CLT, embora a CLT é omissa e não há incompatibilidade entre os institutos. Pessoal, então sobre intervenção de terceiros era isso. Nos vemos no próximo encontro. Um abraço.